Boa noite a todos. É bom estarmos de volta. Chegarmos até você com a palavra de Deus, com a promessa de Deus, com as orações e com as bênçãos do nosso Deus eterno. Eu quero compartilhar uma palavra que surgiu nesta semana, quando eu lia o Salmo de Davi, o Salmo de número 9. Eu li este Salmo e parei no versículo 10. E Deus, de alguma forma, falou comigo, me revelou algo simples que eu gostaria de compartilhar com você. Diz assim o Salmo de número 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Amém. Senhor Deus e Pai, estamos na tua presença. Que alegria, Senhor, que privilégio temos a tua graça nas nossas vidas. Acesso a esta palavra, Senhor. Esta palavra tão abençoada, tão rica, tão preciosa. Que o Senhor nos dê, Senhor, condições de transmitirmos, de traduzirmos, Senhor, esta palavra de forma simples, para que possamos ter fé, para que possamos ter esperança, para que possamos mais do que nunca te conhecer o teu nome. Ajuda-nos, nos dê a graça, a inspiração e a unção necessária, em nome de Jesus. Amém. Amém. Conheçamos o Senhor. Grande parte dos salmos, são expressões vivas do conhecimento de Deus. Do conhecimento de Deus. É verdade que temos nos salmos orações, louvor, adoração, mensagens proféticas, mas também em muitas porções do salmo, os salmos revelam quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. A vontade de Deus é que o conheçamos. Faz parte do plano, do propósito de Deus, continuar a se revelar a nós, às pessoas, à sociedade, ao mundo. Porém, é nossa responsabilidade, é função nossa, viver a fé que é necessária para conhecermos a Deus. Este salmo trata, em geral, o Salmo 9, de uma celebração pública dos adoradores, diante da presença de Deus e das suas virtudes. É uma celebração aos atos de salvação, de livramento, ressaltando a misericórdia de Deus e as suas preciosas bênçãos. É isso que o Salmo número 9 revela. Há uma ênfase neste salmo dos milagres de Deus em favor do seu povo, com relação às ameaças, aos adversários, aos inimigos. Nós não podemos, antes de Jó, o patriarca, conhecer ao Senhor, ele ouvia falar de Deus. Como diz lá no livro de Jó, no
capítulo 42, versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A tradução revista e atualizada de Almeida diz assim: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu penso que há muitas pessoas assim nos dias de hoje. Já ouviram falar de Deus, do nome de Deus, mas no fundo, não o conhecem verdadeiramente. No ano passado, o bispo Tito, numa live com o pastor Glaucio Lira, da Igreja de Nova Vida de Éden, lá no Rio de Janeiro, no final vamos dizer assim, da conversa, da reunião, da live, né? O pastor Glaucio Lira perguntou: qual é o conselho que o bispo Tito daria às pessoas que estavam participando daquele momento, daquela live? Qual é o conselho que ele daria aos cristãos, às pessoas, até aos pastores? E o bispo Tito, de uma maneira muito simplória, e com muita sabedoria e propriedade, disse assim: olha, o conselho que eu dou é que as pessoas procurem conhecer melhor a Deus. Procurem conhecer a sua palavra e a sua vontade. E é isso que eu quero tentar traduzir nesta noite. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, quando ele fala de uma batalha, de uma luta espiritual, lá na segunda carta ao Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 3, pois embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, disse o apóstolo Paulo. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. E é verdade, diga amém. Destruirmos argumentos e toda pretensão que se levante contra o quê? O conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O profeta Oséias, ele diz lá no capítulo 6, versículo 3 do seu livro: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. E o próprio profeta Oséias, numa declaração muito conhecida, ele revela lá no capítulo 4, versículo 6, que o povo de Deus, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Veja como é importante nós conhecermos a Deus, conhecermos quem Deus é, o seu nome, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, os seus propósitos, o seu poder, o seu poder. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeitei. Eu os rejeito como o meu sacerdote. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. O profeta Jeremias, ele faz uma advertência ao povo de Israel, e eu penso que essa advertência ela é extensiva a todos nós. Quando ele diz assim: assim diz o Senhor, não glorie-se o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor,
Se nós conhecemos o nome do Senhor, o Senhor, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, diz o Senhor. Interessante que o profeta, eu falei do profeta Osés, falei do profeta Jeremias, o profeta Isaías, ele faz assim uma revelação assim, tanto estranha, mas verdadeira, e muito pertinente para os dias de hoje. O boi conhece o seu dono. O jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, nada compreende. Em outras palavras, Israel, o meu povo, não me conhece. Não conhece o meu nome. O apóstolo Paulo, falando também aos Coríntios, como justos que somos, recuperem o bom senso e parem de transgredir, de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso, não para louvor de vocês, mas para vergonha de vocês, diz o apóstolo Paulo. Se você conhece o nome de Deus, você que está me ouvindo nesta noite, Jesus Cristo, o Deus existente e vivo, você terá razões para confiar e crer nele. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, disse Davi, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. É por isso que o autor dos Hebreus diz que nesse nome poderoso de Jesus Cristo, colocaremos a nossa confiança e a nossa esperança. Muitas são as dores dos ímpios, disse o salmista, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Nós precisamos conhecer o nome do Senhor. Precisamos conhecer o Senhor, porque aquele que conhece o nome do Senhor confia nele e sabe que a bondade do Senhor protege quem nele confia. Salomão, rei de Israel, que recebeu um entendimento, um discernimento, uma sabedoria exponencial divina. Lá no capítulo 16, versículo 20, ele diz assim, quem examina cada questão com cuidado, com diligência, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Aleluia. O justo, querido, jamais será abalado. Jamais será abalado. Em qualquer circunstância. Para sempre se levarão dele. Não temerá mais notícias. Olha o que nós estamos ouvindo e vendo. O que acontece neste momento no mundo, na sociedade. As pessoas estão perdidas. Os governantes, os médicos, os infectologistas. E eu posso dizer que até pastores, profetas, estão perdidos, estão desorientados, não sabem o que fazer. Olha o que diz o Salmo 112. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. E há muitos adversários, amados. E nós vamos vencê-los com a ajuda de Deus e em nome de Jesus Cristo. Eu pergunto para você, você tem confiado em Deus?
Tem mesmo. Como Davi declara aqui, os que conhecem o seu nome confiam em ti. Lembrei-me, como estava preparando esta mensagem, de uma história verídica, de um alpinista que sempre buscava superar os maiores desafios. Ele resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o Aconcagua, o Monte Aconcagua. Mas ele queria uma proeminência, uma projeção, uma glória para si mesmo. E resolveu escalar sozinho, sem nenhum companheiro ou ajuda. O que seria até mesmo natural, numa escala como essa, de grande dificuldade. Ele começou a subir o Monte Aconcagua e foi ficando cada vez mais tarde. Porém, não sabia e não havia se preparado para acampar naquele estágio da escalada. E resolveu seguir a escalada, decidido a atingir o topo. Escureceu repentinamente, a noite caiu como um breu nas alturas naquela montanha. Não era impossível enxergar mais nada. Não se via absolutamente nada. Tudo era escuridão. Zero de visibilidade. Não havia lua, não havia estrelas. Tudo estava coberto com nuvens. Subindo por uma parede. E apenas 100 metros do topo, ele escorregou, se desequilibrou e caiu. Caía numa velocidade vertiginosa. Somente conseguiu ver as manchas que passavam cada vez mais rápidas na mesma escuridão. E sentia a terrível sensação de ser sugado até mesmo pela força da gravidade. Ele continuava caindo e nesses angustiantes momentos passavam por sua mente todos os momentos felizes, difíceis e tristes que ele havia vivido em sua vida. De repente ele sentiu um puxão muito forte que quase o partiu pelo meio. Como todo alpinista experimentado, havia cravado estacas de segurança com grampos em uma corda comprida que fixou em sua cintura. Nesse momento de silêncio, suspenso pelos ares, na completa escuridão, não sobrou para ele nada além de orar, de clamar, de gritar e de pedir por um socorro divino. Oh, meu Deus, me ajude. De repente, uma voz grave e profunda vindo do céu respondeu: o que você quer de mim, meu filho? Não é assim que Deus faz? Me salve, meu Deus, por favor. Você realmente acredita que eu possa te salvar? Eu tenho certeza, meu Deus. Então corte a corda que te mantém pendurado. Houve um momento de silêncio e reflexão. O homem se agarrou ainda mais à corda e refletiu que se fizesse isso, com certeza morreria. A história diz que no dia seguinte, o grupo de resgate encontrou este alpinista congelado, morto, agarrado com toda a força, com as suas duas mãos em uma corda, a tão somente 2 metros do chão. Não é assim, às vezes, que nós agimos? Às vezes nós dizemos que confiamos em Deus, mas na hora que Deus se revela a nós,
manifesta a sua palavra poderosa de vitória e de livramento. Nós nos agarramos muito mais às coisas aqui da terra do que a esta palavra. Naquele dia, disse o profeta Isaías, dirão: este é o nosso Deus, e que seja assim na minha vida e na sua vida. Nós confiamos nele, e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos, alegremo-nos, pois ele nos salvou. Os que conhecem, disse Davi, o teu nome confio em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Será, como disse o profeta Isaías, que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão que gerou? A gente sabe que isso acontece. Sempre tem acontecido isso. Abandono de crianças, de recém-nascidos. Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Temos uma promessa de Deus, querido, para a nossa vida. Quando Jesus, poucos minutos antes da sua ascensão, onde ele deixou uma ordem, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, esses discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Aí vem a promessa, queridos. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O profeta Jeremias já foi, inclusive, pregado recentemente aqui. O meu povo cometeu 2 crimes, ou 2 pecados, ou 2 transgressões. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Queridos, somos nós que abandonamos o Senhor. Muitas vezes. Somos nós que nos afastamos dos seus propósitos, da sua presença, da oração, do temor, da obediência. Deus não nos abandona. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Nós sabemos disso. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. E que ele recompensa aqueles que o buscam. Ah, queridos, deem graças ao Senhor. Clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no. Cantem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome. Alegrem-se os corações dos que buscam. Dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face, diz a palavra de Deus. Eu quero terminar esta reflexão com um conselho. Conheçamos o Senhor. Um conselho que Davi deu ao seu filho Salomão. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Isso é para mim e para você, queridos. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para a sempre. Fica esta palavra para mim e para você. Conheçamos o Senhor, o seu nome. Quando Moisés
juntamente com o seu irmão Arão, chegou ao Egito, diante de Faraó. A primeira coisa que Moisés disse, ou a primeira palavra que ele disse a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir, sair do Egito, para que caminhem 3 dias, para que eles possam celebrar a minha presença. Interessante, você já percebeu como é que foi a resposta de Faraó? Eu não conheço o Senhor. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Mas Moisés conhecia o Senhor. E por ele conhecer o Senhor, o poder de Deus estava sobre a vida dele e sobre o povo de Israel. E a presença dele. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais, eu gosto disso, jamais abandonas os que te buscam. Amém. Conheçamos o Senhor, o seu nome, que possamos confiar no Senhor e neste nome, porque Deus não abandona aqueles que o buscam. Pelo contrário, Deus recompensa com bênçãos, com milagres, com respostas, com ações e manifestações sobrenaturais aqueles que o buscam. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. A minha oração, o meu desejo e o sonho que Deus colocou no nosso coração é que Deus possa te abençoar rica e abundantemente nesta semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite, fique com Deus e que Deus esteja sempre com você. Amém e amém.